O que o hipocortisolismo faz? Nós paramos aqui. Peraí, deixa eu só mostrar aqui. Paramos aqui, tá? Então nós estamos mudando de slide só. O hipocortisolismo, ele causa hipersensibilidade ao estresse. Ah, eu tolerava isso muito bem, hoje não aguento mais. Qualquer coisa hoje me estressa. Ele diminui, aumenta a sensibilidade à dor, diminui a sua resistência à dor, qualquer coisa dói e causa fadiga. E causa síndrome da fadiga crônica. Aí vem fibromialgia e a pessoa que tem hipocortisolismo, ela tem mais predisposição a ter síndrome pós-estresse, estresse pós-traumático. Estresse pós-traumático. Você tem alguém te assalta e você agora fica com aquele sonho recorrente por 5, 10 anos. Pessoas que têm essa curva chata, essa que eu mostrei aqui para vocês, que tem essa curva chata, tem mais predisposição a estresse pós-traumático. Tá? A ponto de, por exemplo, aqui, ó, há um ataque, você pode tirar de letra, sair, ou você pode ficar com isso o resto da vida. Eu conheci um jornalista que um cara colocou um revólver na cabeça dele, quando ele foi fazer o Sintonia, tinha 10 anos que ele não saía de casa. Ele nunca mais saiu de casa, porque alguém colocou um revólver nele. Eu já vi taxista que foi assaltado mais de 80 vezes. Tirava de letra, não tinha estresse pós-traumático. Na natureza é assim, ó, quando uma presa, tem um predador que ataca uma presa, e a presa, ele vai atacando a presa, ou a presa foge, ou ela paralisa e finge que está morta, ele não quer comer carne morta, ele larga para lá, e ele vai embora, a presa levanta e vai cuidar da vida. Ela não fica estressada, não conta para a mãe, entendeu? Não é nada disso, ela levanta e vai cuidar da vida. Hã? Então ela tem essa reação aqui, ó, ela tem uma carga alostática baixa, aqui, ó, normaliza. Agora, infelizmente, quando eu tenho uma reação, eu, ser humano, eu tenho a carga alostática alta, que chama. Eu tenho o processo e posso ficar aqui, ó. Fico viciado nele aqui, ó. Eu continuo, fico imobilizado, amnésia, hiperexcitação, eu não saio disso. Levo o problema para casa e fico com ele. Bom, então vamos lá. A tireoide funcionando de menos. Então, eu disse para você que quando um órgão desse funciona de menos, os outros vão funcionar demais, para compensar. É sempre assim. E os outros também vão cansar e vão entrar em fadiga. Então, quando os níveis sanguíneos do cálcio estão baixos, o paratormônio é liberado. Isso é só para lembrar você que a tireoide tem 4 órgãos, 4 glândulas atrás dela, que não tem nada a ver com ela, que são as paratireoides, que produzem o paratormônio, que aumenta o cálcio e o fósforo no sangue. A calcitonina, por outro lado, é o oposto do paratormônio. A calcitonina baixa o cálcio no sangue e leva o cálcio para o osso. Então ela compete. Enquanto o paratormônio tira o cálcio do osso e traz para o sangue, a calcitonina tira o cálcio do sangue e leva para o osso. O ideal é você ter um equilíbrio entre calcitonina e paratormônio. Claro que quem foi operado da tireoide não tem calcitonina, porque a calcitonina é produzida pela tireoide. E muitas vezes quem foi operado pela tireoide, eles também removem a paratireoide. Então tem o problema do paratormônio. Então às vezes a pessoa tem deficiência de calcitonina e tem deficiência de paratormônio. Quem é tireoidomizado? Sim? Hein? Então, tira a paratireoide, tem 2 problemas. A calcitonina, que era produzida pela tireoide, e o paratormônio, que era produzido pela paratireoide. Maria tem 52 anos, adora cozinhar e criou seus 3 filhos com grãos integrais, massa, pão, carne, muitos produtos lácteos, vegetais e frutas. Apesar de se exercitar quase diariamente, ela está acima do peso e sente pés e mãos frias e reclama de queda do cabelo. Maria fala devagar, anda devagar e sente-se lenta no pensar. Falta de energia e está tomando extrato de tireoide. Apesar dos níveis de TSH, T4 e T3 livres serem normais, ela acha que está faltando alguma coisa. Ela tem um hipotireoidismo tipo 2, que nós estudamos antes do hipomoço. É uma dominância tireoidiana e hipotireoidismo tipo 2. O hormônio tireoidiano é o primeiro hormônio, tanto filo quanto ontogeneticamente. O que quer dizer isso? Se você olhar a evolução, a filogênese, é o primeiro hormônio que apareceu na evolução das espécies. E é o primeiro hormônio que aparece no feto.
Olha a importância desse hormônio. Ele é o primeiro que aparece na evolução e ele é o primeiro que aparece no feto. O primeiro a surgir no feto é o hormônio tiroidiano. E o primeiro a surgir na ideia, na história, o primeiro hormônio na história da evolução, a filo e a ontogenética. Você vê a importância dele. Certo? Aqui está a 12ª e última edição do Williams. O Williams é o livro texto, tem mais de 40 endocrinologistas mundiais famosos que escrevem nesse livro. O que está lá é a Bíblia da endocrinologia, e eu não falo nada que não esteja lá, tá? Tudo isso que eu estou falando, se você for lá na última edição do Williams, que eu tenho ela também, tem a penúltima e tem a última, está lá escrito direitinho, tá? E se você for lá procurar, você vai ver o seguinte, aqui está, por exemplo, o T3, você tem aqui de um lado, aqui, ó, o T3, ó, o D1 e o D2, que eu mostrei hoje de manhã, virando T3, T4 vira T3, e aqui o D3 vira T3 reverso. Isso aqui é o reverse T3, T3 reverso. Isso faz parte do processo. Todas as vezes que o T4, 50% dos pacientes no seu consultório, que você está dando T4, Synthroid, o que for, Puran, não vira T3. 50%. Eu estou sendo bonzinho, porque a literatura fala assim, mais de 50% dos pacientes que fazem uso de T4, o T4 não está virando T3. Tá? O TSH está normal. Por quê? Porque o feedback está sendo feito pelo T4. O T4 faz o feedback. Então é assim, ó. Aqui o TSH estimula a tireoide a produzir o T4 e o T3, na periferia o T4 vira T3. Tanto o T4 quanto o T3 faz o braço curto e faz o braço longo. Tá? Isso é um caso de mixedema. Então, no caso de mixedema, você está vendo aqui, essa paciente, se você for medir a pressão dela, está alta. Ela é hipertensa, por mixedema. O mixedema aumenta a resistência periférica, diminui o lume das artérias, das arteríolas, aumenta a resistência periférica, aumenta a pressão. Se eu tratar um paciente hipertenso, com hipotiroidismo, com remédio para baixar a pressão, eu estou prejudicando essa pessoa, ela vai viver menos, porque eu estou diminuindo drasticamente o fluxo periférico dela de oxigênio. Então está aqui o mixedema, está aqui a tireoide, aqui a presença do mixedema. Quando o problema é só na tireoide, o hipotiroidismo é primário. Quando ele ocorre na pituitária, ele é secundário. E quando ele ocorre no hipotálamo, ele é terciário. Mas, na realidade, à medida que você envelhece, você vai tendo uma mistura disso tudo. Não é só uma coisa. Tá? A tiroidite Hashimoto é muito comum. Hashimoto descreveu a tiroidite Hashimoto, se não me engano, em 1912. Ele era um japonês que trabalhava na Alemanha, fez a descrição da Hashimoto na Alemanha, que é uma doença autoimune sistêmica, cujo foco principal, o órgão-alvo principal é a tireoide. Tá? Eu sei que tem Hashimoto quando eu faço o anti-TPO está aumentado. Tá? Eu meço o anti-TPO. E eu tenho a chamada iatrogênica, que é o hipotiroidismo iatrogênico, que é o T4 dado errado, que é eu fazer um iodo 131 numa paciente com reação tirotoxicose, a pessoa tem hipotiroidismo com crises de hiper, e aí eu vou lá e trato aquele hiper, que não deveria ser tratado, deve ser tratado com remédios. Aqui estão alguns dos produtos que você usa no hiper, aqui, ó. Aqui, ó, o metilmazol e o propiltiuracil, porque o paciente com Hashimoto, escuta que eu vou falar que é muito importante. O paciente com Hashimoto, ele tem crises de hipertiroidismo, mas são crises só, são momentos, porque vai destruindo a tireoide, aquele hormônio estava armazenado lá, libera, dá uma reação, chama tireotoxicose, momentos de tireotoxicose, que você não precisa tratar como hipertiroidismo, porque logo, logo vai entrar em hipotiroidismo, é só esperar. Bom, olha só, crianças têm hipotiroidismo, são paciente do Dr. Brownstein, David Brownstein. Você vê que uma criança dessa vai de médico em médico, essa aqui já tinha ido nos 15 médicos, ninguém descobre. Claro, vai no Dr. Brownstein, que é uma das maiores autoridades em tireoide no mundo.
Olha a diferença em menos de 2 meses numa criança dessa. Quando você acerta que ela está precisando de hormônio tiroidiano. Muda tudo. Muda a nota na escola, muda tudo. Tá? Então aqui estão as células foliculares, aqui estão as células parafoliculares, que produzem a calcitorina. A calcitorina é produzida dentro da tireoide, nas células parafoliculares. E aqui é o que você tem que entender. Aqui tem uma molécula de tirosina, aqui tem outra molécula de tirosina, eu junto as 2 moléculas de tirosina. Aqui, no caso, 4 iodos, eu faço o T4, que é a tiroxina. Se eu tirar um iodo desse, que é a chamada desiodinação. Desiodinação significa tirar um iodo. Eu tirei um iodo desse, virou T3, que é o triiodotironina. Se eu tirar ele errado, ao invés de eu tirar ele aqui, eu tirar ele aqui, o T3 reverso é um isômero do T3. Só que ele é inativo. Ele entra no receptor do T3 e não faz nada. Então é um problema, porque quando o T3 chega lá, ele não pode atuar, porque o T3 reverso atuou. Todas as vezes que você fizer uma dieta hipocalórica, drástica, você aumenta o T3 reverso. A não ser que você esteja fazendo HCG, outra história. Aí você aumenta. Então é assim, a pessoa obesa que descobre o SPA pela primeira vez, ela acha que descobriu o paraíso. Ela vai lá e emagrece 12 quilos. Ela volta para a vida, aqueles 12 quilos que ela levou 20 anos para engordar, ela engorda em 6 meses. Ela fala, mas tem um SPA. Ela volta no SPA, na segunda vez ela emagrece 8. Aí ela sai de lá, agora em 3 meses ela recupera os 8. Quando ela vai pela terceira vez, ela emagrece 2. Quando ela volta, num mês, ela engordou de novo. Quando ela vai pela 4ª vez, ela engorda. No SPA, para emagrecer, ela engorda. Porque cada vez que ela faz isso, o T3 reverso dela aumenta. Quanto mais T3 reverso ela tiver, menos capacidade ela tem de emagrecer. E nós já falamos da calcitonina. Aqui está o processo, ó. Aqui tem a cimetidina, por exemplo, inibe a D1 e a D2, aqui está o T3, ó. Tem várias coisas que inibe T4 virar T3. Eu estou dando aqui exemplo da cimetidina ou da ranitidina, mas eu posso falar para você da estatina, eu posso falar para você do beta-bloqueador, eu posso falar para você do cortisol alto, do cortisol baixo, eu posso falar para você de deficiência de selênio, deficiência de zinco, tudo isso prejudica. Pílula anticoncepcional, que é o pior de todos, não deixa o T4 virar T3. Se você tem paciente tomando pílula anticoncepcional, essa paciente, se você der para ela o T4 não vai virar T3. Aí você aumenta a dose, piora, porque olha, quando você aumenta a dose, o que acontece? Ó, aqui tem T4, me acompanha no raciocínio, eu tenho aqui T4. O T4 não está virando T3. Quando eu aumento a dose, cria mais T3 reverso. Está vendo aqui? O paciente piora cada vez mais. Quanto maior a dose, pior. Não adianta aumentar a dose. Tá bom? Intoxicação com mercúrio. Então eu tenho aqui, ó, tiroxina, que é o T4, que é formado na tireoide T2 mais T2. Isso aqui é T2. Aquilo ali é T2, junta um T2 com um T2, faz um T4. Aqui é a triiodotironina. O nome comercial que existe um sintético chamado liotironina, que é o Citomel, que não tem aqui no Brasil, já esteve, mas tirado do mercado, que é o T2 mais T1, e tem o T3 reverso, que é inativo, que é esse aí, que é o isômero do T3, é o T3 reverso. Tá? Bom, o T4, ele vai virar T3, ou ele vai virar T3 reverso. Isso é que você tem que ter na cabeça. O que vai fazer o T4 virar T3 é a desiodinase 1 e a desiodinase 2. Os dois são selênio zinco dependente. E a desiodinase 3, que vai fazer o T4 virar T3 reverso, não depende do zinco e do selênio como a D1 e a D2. Então, na falta de selênio e zinco, você vai ter T4 virando T3 reverso. Então aqui, depende do selênio, depende do zinco. As desiodinases são cofatores e localização dependente. Porque, por exemplo, a D2, como eu falei para você, olha lá, ó, ela só existe no cérebro. Isso é um detalhe que pouca gente conhece. A D2 só existe no cérebro.
Como a D2 só existe no cérebro, o T4 cerebral, porque o T4 entra com muita facilidade na barreira hematolicórica, antigamente hematoencefálica. Ele entra muito fácil. E ele vira T3 lá no cérebro, aqui, ó, que tem a D2 aqui, transforma o T4 em T3. E o feedback que é dado para o hipotálamo e para a parte anterior da hipófise é muito bom. Não tem, o TSH não precisa subir. TSH é um hormônio cerebral, não tem nada a ver com a tireoide. E como o cérebro está protegido de hipotiroidismo, porque quando chega lá já o problema é muito sério, porque dá brain fog, entendeu? Já a pessoa tem cretinismo, não raciocina direito. Então o D1 e o D2 e o D3 ocorrem aqui, ó, do pescoço para baixo. E só lá em cima. Essa imagem você tem que guardar para o resto da vida. Só o cérebro tem D2. Tanto o D1 como o D2 são selênio e zinco dependentes. O D3 não precisa do selênio e zinco para transformar T4 em T3 reverso. O TSH só vai aumentar quando houver uma deficiência de hormônio tireoidiano no cérebro. E é muito difícil chegar lá. Muito difícil. É o último que chega. Por isso que um TSH aumentado, você vai tratar. Um TSH normal não quer dizer nada. É muito importante a sua pergunta? Espera. Pois é, então. Você esquece o TSH. O T4 também não adianta nada. Você tem que ver o T3 livre e a temperatura. O que interessa é o T3 livre e a temperatura. Não, pelo contrário. Às vezes você vai ter até que diminuir. Tá? Quando você tiver o T3... Escuta aqui. Quando você tiver o T3 reverso aumentado, muito aumentado, você está proibido de dar T4. Pelo contrário, porque você vai dar T4 e vai aumentar o T3 reverso. Quando isso aqui está aumentado, é contraindicação para TH, para T4. Aí você vai dar T3 de ação prolongada. Você pode dar só T3. Existe isso no Brasil hoje, T3 de ação prolongada. Espera a farmácia que ela faz. Tá? Nós vamos ver a matemática da tireoide. Espera um pouquinho. Nós vamos chegar lá. Bom, então a tireoide. Problema dos halógenos. Flúor, cloro, bromo e iodo são primo-irmãos. Flúor, cloro, bromo e iodo. São chamados halógenos. Existe a lei dos halógenos. Para quem não sabe, eu vou falar agora qual é a lei dos halógenos. Quanto menor o peso molecular, mais bullying, mais valentão ele é. Então o flúor é mais valentão do que o cloro é mais valentão do que o bromo é mais valentão do que o iodo. O flúor, o cloro e o bromo dão um empurrão no iodo e tira ele de lá. Para o iodo tirar o bromo é difícil, tem que ter muito iodo. Mas para o bromo tirar iodo é fácil, que é a lei dos halógenos. O iodo tem um peso molecular maior do que o bromo, que tem maior do que o cloro, que tem maior do que o flúor. O pior deles é o flúor. É o mais bullying deles. Onde é que está o flúor? O flúor está na sua água de beber, que não deveria. Isso é outra história para a gente contar, mas não cabe aqui. O flúor está na aplicação de flúor que o dentista ingenuamente faz, achando que vai prevenir cárie. Isso é uma mentira. Eu sei que o cara que faz lá, ele acredita que é verdade. Tem nada a ver, absolutamente nada. Tanto é que ele, dentista, está doente. Pode ver que o dentista que aplica flúor está doente, está com hipotiroidismo paradoxal, que o flúor provoca hipotiroidismo paradoxal. E o pior de tudo, esse você vai se livrar a partir de hoje. A concentração de flúor na pasta de dente é muito maior do que na água, nem se compara. Você, a partir de hoje, você tem que chegar em casa, jogar sua pasta de dente fora e só usar pasta de dente sem flúor. Ou não usar pasta de dente. Escova os dentes sem pasta, pô. Qual o problema? A maior parte das vezes eu escovo os dentes sem pasta. Para que escovar com pasta? Isso é um conceito que você tem que precisar de pasta. Você precisa de escova para escovar. Não precisa de pasta. Agora, se você quer usar pasta, você vai usar da Veleda, você vai mandar manipular. Hoje já tem na esquina, ali na farmácia, eles já fazem pasta de dente sem flúor. Então isso é uma grande jogada para você. O cloro.
Você não deve entrar em piscina com cloro. Tem piscina com cloro? Eu passo e olho, não quero nem saber. Ah, isso é bom, nadar é bom. Nadar é bom, mas cloro é ruim. É pior cloro do que a natação que você vai ter. E não entra em sauna úmida no Brasil, porque sauna faz muito bem, tá? É um excelente remédio. Você não tem ideia do quanto que é bom sauna. Sauna seca. A sauna úmida só pode ser feita se a água for tratada com ozônio. Como no Brasil não é, então não faça a sauna úmida. E o bromo? O bromo vem de onde? Vem do fermento. Se você come pão, você está ingerindo brometo todos os dias. Está se envenenando. Tem nada a ver com pão, mas é o fermento. O fermento brasileiro é a base de bromo. Então você está ingerindo o veneno bromo. Você tem as micotoxinas. Se você tem uma candidíase sistêmica, se você tem micose, se você tem fungo no seu corpo, os fungos produzem micotoxina. Toxina de micose. Mico significa fungo. É toxina que vem de fungo. As candidíases morrem, as cândidas morrem. O cadáver delas são micotoxinas, que também prejudicam a tireoide. E você tem os metais pesados. Então você junta os halógenos, as micotoxinas e os metais pesados, você viu o que você faz com a tireoide. Principalmente o chumbo e o mercúrio. E eles se potencializam. Deixa eu falar o que é isso. Se você tiver intoxicação com mercúrio, você tem um déficit, vamos supor, de 10. Se você tiver intoxicação com chumbo, você tem um déficit de 10. Se você tiver de chumbo com mercúrio, é 100. Não é 20, não, é 100. Você multiplica um por outro. Eles chegam a dizer que te potencializa até 500 vezes. Quando você tem as duas, chumbo e mercúrio. Chega a potencializar o efeito tóxico 500 vezes. Porque tem um efeito sinergístico entre o mercúrio e o chumbo. Passarinho para voar precisa de 2 asas, né? Então o hormônio, para atuar, precisa de um receptor. Não adianta eu ter só hormônio. Eu tenho um hormônio tiroidiano, mas não tenho um receptor, não adianta nada. O receptor tem que estar lá disponível para o hormônio. E eu tenho que ter um transporte. Nenhum hormônio vai sozinho para lá. Ele tem que ser transportado. Se ele é esteroidal, ele tem que ter uma lipoproteína. Pode ser o SHBG, pode ser o CBG, tem que ter uma proteína, lipoproteína, porque uma parte é lipídica, que pega no hormônio, e outra parte é hidrofílica, porque pega no sangue. O sangue é hidrofílico, o hormônio é lipofílico. Então a proteína tem que ter uma parte para ligar no hormônio, uma parte para ligar no sangue, para ser solúvel no sangue. Então aqui o hormônio é a chave e o receptor é a fechadura. E esse transporte aqui, no caso aqui da tireoide, chama TBG. Thyroid Binding Globulin. O T4 está ligado no TBG. O T3 está ligado no TBG. Mas eu não estou interessado no que está ligado. Estou interessado no T4 livre. Estou interessado no T3 livre. Por isso que eu não preciso medir o T4. Aliás, eu não preciso medir nem o T4 livre. Eu vou direto no T3 livre. O que me interessa é quanto que está o T3 livre, quanto que está o TPO. Pronto, acabou. Eu não preciso de mais exame nenhum. Porque se eu tiver com a temperatura corporal, se eu tiver com T3 livre normal, sempre lembrando do quartil, tem que estar no quarto quartil. Vocês aprenderam isso. Se eu tiver com T3 livre normal, mas o paciente tiver com 35,8, esse paciente tem hipotiroidismo. Eu vou tratá-lo, mesmo com T3, chama de hipotiroidismo tipo 2, que nós mostramos de manhã. Tem hipotiroidismo tipo 1 e tem hipotiroidismo tipo 2. O tipo 1 é na produção do hormônio. O tipo 2 é na recepção do hormônio. É a mesma coisa do pâncreas. O pâncreas produz insulina. Mas a nível de receptor, lá o GLUT4 não está funcionando. Então você tem resistência insulínica. Mesmo com a insulina aumentada. Mesmo com o T3 aumentado, eu posso ter hipotiroidismo. Chama hipotiroidismo tipo 2. E além de contar a individualidade bioquímica que não entra na jogada. Então o que o Brother Burns fez? O Brother Burns era um endocrinologista de Chicago, era do exército americano,
Ele colocava termômetro em todos os orifícios do soldado, porque ele era o médico, o soldado tinha que carregar aqueles termômetros todos nos orifícios que ele usava, e ele media tudo. E ele só fez isso durante 40 anos. Lá na Áustria, existia uma imperadora chamada Maria Antonieta, numa cidade chamada Graz. E a Maria Antonieta passou uma lei. Toda pessoa que morrer em Graz, Graz é a segunda maior cidade da Áustria, a primeira é Viena, a segunda é Graz. Toda pessoa que morrer no hospital, na cidade de Graz, tem que ter autópsia. De modo que existe mais de 100 mil autópsias à sua disposição na cidade de Graz. O Dr. Broad-Barnes, esse aqui, ó, Dr. Broad-Barnes, todas as férias ele ia para a Áustria, ia para Graz, ficava lá 2 meses. Ele chegou a ver 70 mil na vida dele. Acho que ele fez 14 viagens a Graz na vida dele. E ele estudava autópsias de pacientes com hipotiroidismo, essa história toda. E naquela época, sei lá, 300, 400 anos atrás, muita gente morria de hipotiroidismo. Hoje elas sobrevivem. Crianças que tinham hipotiroidismo morriam. Por que morriam? Porque a pessoa que tem hipotiroidismo é mais propenso à infecção, é mais propenso à tuberculose. Então eles morriam na tenra idade. Hoje, não, hoje eles sobrevivem. E eles então copulam e fazem filhos que também têm hipotiroidismo. Então os hipotiroidistas, os que tinham hipotiroidismo, que ia morrer na infância, hoje estão chegando no seu consultório. Eles deviam ter morrido na infância, eles estão chegando no seu consultório. Então a incidência de hipotiroidismo aumenta drasticamente por causa dos antibióticos, etc. Gente que ia morrer, agora não morre. Ia morrer na infância, cresce e vai casar, procurar a mulher que tem... O marido, geralmente, que tem hipotiroidismo, procura a mulher que tem hipotiroidismo. Tem uma atração. Semelhante, procura semelhante. A gente tem uma tendência de... Não é isso? Você não acha que é assim, não? Se você é milionário, você acha que você vai casar com alguém da comunidade? É difícil você encontrar um cara milionário que vai se apaixonar por alguém da comunidade. Não é assim. Entendeu? Você é um super gênio. Você vai casar com alguém que é cretino, que não tem inteligência? Não, você vai procurar alguém do seu nível. E isso aí foi... Então, eles mostraram estudos mostrando que pessoa com hipotiroidismo atrai pessoa com hipotiroidismo. E isso foi aumentando, foi aumentando. Então, o que o Brother Barnes chegou à conclusão? O ser humano, a hora que ele acorda, antes que ele levanta, ele tem que ter 36,6 de temperatura. Ele tolera até 36,5. Tiver menos de 36,5, tem alguma coisa errada. Aí eu trato desse paciente e eu ensino para ele a comprar um termômetro, de 15 em 15 dias ele tirar a temperatura. O dia que ela passar, então eu fiz o diagnóstico, eu agora vou fazer o tratamento, e eu vou ensinar para ele, ele vai comprar um termômetro, vai tirar a temperatura basal de 15 em 15 dias, depois que ela acorda, antes que levanta, e se ela passar de 36,9, não durante o dia, muitos de vocês aqui estão com temperatura acima de 36,9, isso não é problema. Mas se você tiver com a temperatura acima de 36,9, na hora que você acorda, você está com um início de hipertiroidismo, que não tem perigo nenhum, não tem que correr, não tem nada, só diminui a dose. Então você orienta o paciente assim, ó, eu vou te passar um tratamento, se algum dia, cada 15 dias você monitora, se algum dia se der 37 ou mais, você liga para mim, eu vou te trazer no consultório e vou diminuir a sua dose. Só isso. Acabou. Está resolvido. Não tem pressa, não tem nada. Ninguém vai morrer porque está com temperatura de 36,9, tá bom? Então não tem risco. A maioria que tem hipotiroidismo, isso não é diagnosticado. Quem é diagnosticado não é tratado. E quem é tratado é muito maltratado. Esse é o que é o problema, tá? Esse é que é o grande problema. Então tem os hipotiroidismos subclínicos. Tem a chamada Euthyroid Sick Syndrome, tem a chamada hipotiroidismo subclínico. É a doença com tireoide normal. O T3 normal e o T3 reverso. O T3 está normal, o T3 reverso está elevado. É a chamada síndrome de Wilson, que alguém mencionou aí hoje. E doenças agudas também causam isso.
E o T4, o hipotiroidismo subclínico. O TSH está elevado, mas o T4 no sangue está normal. É chamado de hipotiroidismo subclínico. A tireoide tem interferência com o pâncreas? Claro. Quando eu tenho hipotiroidismo, eu diminuo a sensibilidade insulínica. O meu pâncreas tem que trabalhar mais. Eu aumento o estresse oxidativo. Eu aumento a produção de ácido lático. E eu aumento a glicemia. As consequências com o pâncreas são essas aqui. O metabolismo basal, temperatura corporal, depende da tireoide. Depende da tireoide. Muito bem. Tireoide e outros. Eu diminuo a cognição, a memória, o humor. Eu diminuo a função cardíaca. Antigamente a gente pensava erradamente que o paciente que tivesse hipertiroidismo, que ele podia ter problema cardíaco. Hoje nós sabemos que T3 é um hormônio cardíaco. T3 trata insuficiência cardíaca. Sabe esses velhinhos que têm a fibrilação atrial? Você já teve paciente com fibrilação atrial no seu consultório? Então, agora você sabe a solução. Hoje nós tratamos fibrilação atrial e revertemos ela com T3. Fibrilação atrial em idoso é uma manifestação de que está faltando tireoide. Pelo contrário, hoje nós sabemos que T3 é antiarrítmico, nós sabemos que T3 aumenta a contratilidade cardíaca. Nós tratamos ciência cardíaca congestiva com T3. Mudou tudo. Está aí na literatura, inclusive no American College of Cardiology. Diminui a mobilidade intestinal, por isso que tem constipação, e diminui o número e a produtividade de mitocôndria. A pessoa fica sem energia. A pessoa com hipotiroidismo, ela vive em outro ritmo. Né? Está sempre cansada. Na adrenal, há uma menor transformação de colesterol em pregnenolona, na presença de hipotiroidismo. Então, como há uma menor diminuição, acumula colesterol, por isso que o colesterol sobe. No hipotiroidismo, o colesterol sobe. Aí, sabe o que o cardiologista faz? Trata o colesterol. O colesterol está ali porque não consegue virar pregnenolona. Pelo contrário, tem que tratar o hipotiroidismo, o colesterol vai baixar sozinho. Não tem nada a ver. Então eu tenho aqui, tirosina, eu preciso de iodo nos últimos 50 anos, nos últimos 30 anos, a redução de ingesta de iodo é de 50%. Quando a sua mãe tinha a sua idade, ela ingeria o dobro de iodo que você ingere hoje. Isso é o estudo do NHANES. Existe um trabalho feito pelo Departamento de Agricultura americana, chama NHANES, National Health Assessment Survey, onde eles fazem, a cada 5 anos, eles pegam 20 mil americanos e vê o que eles estão comendo, etc. É feito pelo Departamento de Agricultura. Já está no NHANES 6, ou seja, tem 30 anos que eles fazem isso. Se você comparar o NHANES 1 com o NHANES 6, são 30 anos, a redução da ingesta de iodo diminuiu 50%. Você ingere 50% do iodo que a sua mãe ingeria quando tinha a sua idade. Você tem uma ideia. Então, tirosina, o iodo. Eu vou daqui um pouquinho fazer uma parêntese, falar um pouquinho de iodo para vocês. Eu preciso de zinco, eu preciso de cobre. Quando eu dou zinco e cobre, eu devo dar em horários separados. E a relação é 15:1. 30:2, 15:1. Você tem que ter 30 vezes mais zinco do que cobre. Tá? E o selênio, 100 microgramas. E a vitamina A, a vitamina B2, a vitamina B3 e a vitamina C também ajudam na restauração da tireoide. Agora, isso aqui é fantástico. Outro grande ensinamento para você. Você fala assim, toda hora você fala aí. Não, porque a tireoide usa iodo. Eu falo, não. A tireoide não usa iodo. A tireoide usa iodeto. A pele não usa iodo. A pele usa iodeto. A mama usa iodo e iodeto. Aqui, ó. O estômago, o esôfago, a próstata, o ovário, o útero, usam iodo. A tireoide usa iodeto. Nós temos 1.500 miligramas de iodo no corpo. 50 miligramas está na tireoide. Ela entra como iodeto e vira iodo lá dentro. Chama-se iodinização o processo. Organificação, também chamado. O iodo entra com o iodeto e vira iodo lá dentro.
Mas quando eu falo de iodo, você pensa em tireoide. Olha lá, querida, 3,3% do seu iodo está na tireoide. O resto está fora da tireoide. Quando eu dou para você, agora você vai puxar o seu tapete, olha só. Quando eu dou para você T4, T3, eu sou obrigado a te dar iodo. Ah, mas o T4 já tem iodo. O T3 já tem iodo, eu sei, mas isso aqui vai aumentar o metabolismo do corpo inteiro. E a sua necessidade de iodo vai aumentar como um todo. É um pecado você tratar uma pessoa com um remédio para tireoide sem dar iodo. Porque na hora que você dá isso, a necessidade de iodo aumenta. Faz sentido? Não, Hashimoto você tem que dar com selênio. Eu vou chegar lá. Você pode dar iodo sim nos Hashimoto. E eu recomendo que dê. Mas não pode ter deficiência de selênio. Se você der iodo no Hashimoto com deficiência de selênio, você pode ter problemas. Pode ter iodismo. Mas se você fizer selênio, não tem problema. Pode dar. As escolas mais importantes, que é a do George Flechas, do David Brownstein, do Abraham, as maiores autoridades em iodo do mundo, do Derry, todos recomendam dar iodo no Hashimoto. Tá? Então eu tenho aqui, ó, deixa eu falar do Symporter, tá? Deixa eu mostrar aqui, acho que está aqui, peraí, antes de mostrar isso aqui. Peraí, não, tá não. Eu vou falar de Symporter lá na frente, senão vai misturar aqui para você. Bom, desculpe, aqui ó, eu tenho aqui ó, o flúor, o cloro, o bromo, o iodo e a astatina. Astatina, tá? Esse produto, isso aqui ó. Não é estatina não, é astatina. O flúor, o cloro e o bromo são mais valentões do que o iodo. Quer dizer isso? É a lei dos halógenos. Eles deslocam o iodo do lugar dele. Aqui, ó. O NHANES. Níveis de iodo em 1970 em 2000. Caiu 50% aqui, ó. Tá vendo? Em 30 anos, a ingesta de iodo, medido pela iodo na urina, caiu 50%. Tá? Caiu 50%. Aqui está o flúor, o cloro, o bromo, o iodo e a astatina, o astato. O flúor, tem muitos remédios que tem flúor. Você acha que fluoxetina chama fluoxetina por quê? Porque é bonito o nome? Não, porque tem flúor. Pessoa que toma fluoxetina, que toma Prozac, ela engorda. Pergunta quem está tomando fluoxetina há 3, 4 anos. Engordou 5, 6, 8 quilos. Claro, tem flúor, que perturba a tireoide. Quer ver aqui, ó? Melatonina, não, isso aqui eu não vou falar não. Mas, por exemplo, a Lexotan, o que é? A bromazepam, interessante, né? Bromazepam, você acha que tem o quê? Bromo. Todos esses remédios fazem mal para a tireoide. Bromazepam, aqui, ó, é bromo. Vai lá e compete com iodo. Fluoxetina é flúor. Isso o seu representante de laboratório não te conta, né? Você nunca teve curiosidade de saber por que chama bromazepam? Ou por que chama fluoxetina? Aqui, 9 estudos do flúor mostram que não tem benefício. Isso aqui é de 2012. Não tem benefício nenhum para tratar cárie. Isso é a pior mentira que tem, a piada. Olha a piada que tem. Isso aí está cheio de bromo aí. Sabe aquele cheirinho de carro novo? Pior é o cara que tem um carro velho e compra um spray para cheirar novo. Isso tudo aí, ó. Todo retardante de fogo é bromo. Isso tudo causa hipotiroidismo. Você imagina, você entra num carro desse, você deixa o seu carro estacionado lá no estacionamento do ar livre. O sol bate lá, meu amigo. Na hora que você chega lá, bromo em tudo quanto é lugar que você respirando aquilo. Tá? Agora presta atenção que você tem que entender isso aqui. Isso aqui é um Symporter. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Não é iodo, é iodeto. O iodeto entra com sódio. No Symporter, chamado NIS. Deixa eu te explicar o que é isso. Você tem que entender isso aqui. Isso aqui é um Symporter, chama NIS. Natrium Iodide Symporter.
que é um Symporta? É quando eu entro dois de uma vez aqui, esse e esse, eles entram aqui, ó. Esse iodo aqui, me acompanha aqui, ele é inorgânico. Ele vai entrar numa proteína chamada pendrina. Está vendo a pendrina aqui, ó? Ele vai até a pendrina. E aqui ele vai fazer a ionização, a organificação desse iodo. Esse iodo agora vai virar iodeto. Esse iodeto vai virar iodo. Ele vai virar iodo, aqui, ó, vai acompanhando. Ele aqui junta com as tirosina, vai acompanhando, até ele virar tirosina e triiodotirolina, que vai ser lançado no sangue. O problema é que a maioria das pessoas hoje tem um Symporta entupido. Isso aqui está entupido. Eu te dou iodo, te dou iodeto, que é o Lugol, só que não entra ali, está entupido, sai na urina. Eu vou dando, aí eu começo a desentupir o Symporta. Na hora que eu desentupo o Symporta, o desentupimento do Symporta estimula o TSH. Então a pessoa que está com o Symporta entupido, começa a receber iodo, o TSH começa a aumentar. Aí o médico fala assim, o Laí está ensinando os alunos a destruir a tireoide. Eu tomo iodo em altas doses há 18 anos. Eu tomo 50 miligramas de iodo por dia. É 500 vezes a dose recomendada. Eu explico depois para vocês por que eu tomo 50 miligramas. 500 vezes a dose recomendada. Não tem problema nenhum, zero. Destruiu minha tireoide em nada, isso é mentira. Mas o meu TSH subiu. Quando eu comecei a tomar o iodo lá atrás, o meu TSH subiu por 6 meses, ficou alto. No momento que eu começo a dar iodo, TSH não deixa de ser referência, esquece. Você vai explicar para o seu paciente, ó, o seu TSH provavelmente vai subir. Não é porque a tireoide está sendo destruída, é porque eu estou desentupindo o seu Symporta. Só isso. Falta esclarecimento, só isso. É ignorância. Ninguém entende de tireoide, você vai ver. Conversa com seus colegas. Ninguém no Brasil entende de tireoide. Aí tem essas confusões todas. Ignorância mesmo, tá? Ignorância pura. Aqui, ó. Isso aqui é um antiporta. Você lembra do antiporta? Só de potássio aqui, ó. Sai o potássio, entra o sódio. Você lembra quando há despolarização da célula? Sai o potássio e entra o sódio. Quando sai um e entra o outro, chama antiporta. Quando entra um só, chama uniporta. E o que nós estamos interessados é no Symporta. É quando entram dois, ao mesmo tempo. No caso aqui, o sódio e o iodeto entram. Então, como é que eu desentupo um Symporta? Eu desentupo ele com sal integral. A pessoa passa a ingerir sal. Eu te recomendo que você divide ter um desses saleiros de que você roda e já sai moído, perto de onde você tem a sua água. Você vai tomar um copo d'água, você roda aquilo umas 3 ou 4 vezes e toma água com sal. Eu tomo o tempo todo na minha casa, eu só tomo água com sal. Sal rosa do Himalaia. O tempo todo, o tempo todo. E olha que eu tomo água por dia, viu? Sal integral, água, vitamina C, magnésio e Lugol. E em alguns casos contém deficiência selênio. É Lugol, não pode ser diferente. O comprimido que eu tomo, ele é Lugol desidratado. Lugol, o Jean Lugol, Jean Lugol, era um médico francês. Em 1829, Dr. Lugol, com a desculpa de que o iodo mais o iodeto fazia o iodo dissolver melhor. Eu acho que isso aí foi uma desculpa que ele arrumou. Isso aí foi uma inspiração divina, na minha opinião. E aí ele criou a solução de Lugol. A solução de Lugol é ela que tem que ser, porque ela tem o iodo e ela tem o iodeto. O iodo vai servir a mama, o iodo vai servir o esôfago, vai servir o estômago, vai servir a próstata, vai servir o útero, vai servir o ovário. O iodeto vai servir a pele, o iodeto vai servir as glândulas salivares, o iodeto vai servir a tireoide. Então eu não posso tomar um só, eu tenho que tomar os dois, que é a solução de Lugol. O mais fácil é você tomar
solução de Lugol a 5%, que a farmacopeia brasileira sabe o que é isso, o farmacêutico sabe o que é 5%. Se você quiser a fórmula, eu te dou. A solução de Lugol a 5%, ela vai ter iodo, ela vai ter 50 miligramas, na forma metalóide. E de iodeto de potássio, ela vai ter 100 miligramas. QSP, 1 ml. Tomar 2 gotas, um copo d'água, uma vez por dia. Então, você pode fazer isso aqui que eu acabei de mostrar, ou você pode simplesmente colocar assim, solução de Lugol a 5%, que é isso aí. Qualquer farmácia de manipulação sabe, vai abrir o livro de farmacopeia brasileira e vai ver que é isso aí. E aí você põe 5%, 2 gotas, vão fazer isso aí e vão dar 2 gotas. 2 gotas de iodo nessa concentração dá em torno de 12,5 miligramas de iodo. O japonês ingere 13,8 miligramas de iodo por dia, comendo cambu. Cambu é uma alga marinha capaz de concentrar 20.000 vezes a concentração de iodo que tem no meio ambiente do mar. O cambu consegue pegar a água do mar e concentrar 20.000 vezes a concentração de iodo que tem na água do mar. A água do mar não é tão rica em iodo igual você pensa, não. Mas a alga que está lá é rica, porque ela tem uma habilidade de concentrar 20.000 vezes o gradiente que tem lá. Então, o japonês, ele come cambu no café da manhã, ele come cambu no almoço, ele come cambu no jantar. E ele tem 100 vezes mais iodo do que o brasileiro. E ele tem a maior baixa, câncer de mama, a menor incidência no mundo, é no Japão, de câncer de mama. E a razão está aí, iodo e iodeto. É, né? Mas aí já tem outras coisas, mas o iodo também ajuda na mortalidade. Eu vou mostrar aqui. Vamos chegar lá, tá? Você sabe o que é talassoterapia, né? Talassoterapia é você fazer um tratamento com água do mar. Então, uma piscina com água do mar, então ela tem iodo, ela tem sal, ela tem a água, e a água do mar está rica em outros minerais, né? Então faz uma diferença. E onde é que vem a origem dessa iodofobia que os médicos têm? Os médicos têm uma iodofobia. O médico, colega seu que você conversa, que não está dentro dessa sala, ele tem medo de iodo. Porque, olha aqui, ó, o doutor, em 1948, o doutor Wolff e o doutor Tchaikov, em ratos, foram dando iodo. Chegou uma hora que a tireoide não captava mais iodo. Claro, saturou, pô. Tudo satura. E eles chegaram à conclusão, sem medir os hormônios, que depois de uma certa quantidade de iodo, a tireoide para de funcionar. Não, depois de uma certa quantidade de iodo, meu amigo, a tireoide para de captar iodo. É só isso, chama bad science. Não é nada, eles não mediram hormônio. E o doutor, não lembro agora se é o doutor Wolff ou o doutor Tchaikov, que depois desse trabalho em ratos, ele foi ser vice-diretor do Instituto Nacional de Saúde americano. Aí ele pegou essa ideia de rato, mal feita, extrapolou para o ser humano. E as faculdades de medicina começaram a dar aula dessa bobagem, dizendo que iodo causava problema de tireoide. E pegou. Isso ficou. E o seu professor da faculdade falou essa bobagem para você. Aí você captou. Sem você saber que o iodo é um agente alcalinizante, o iodo é antibacteriano, o iodo é antifúngico, o iodo é antiviral, o iodo é antiparasítico, o iodo é anticâncer, câncer de mama, câncer de esôfago, câncer de estômago, câncer de ovário, câncer de útero, câncer de próstata, câncer de pele. Sabe aquele paciente seu que chega no seu consultório com câncer de pele? Você pergunta para ele assim, quanto tempo tem que o senhor não sua? Ele vai olhar para você e vai dizer, como é que o senhor sabe? Como é que a senhora sabe que tem 4 anos que eu não suo? Antes eu atravessava a rua, eu suava. Eu agora não consigo mais. Por quê? Porque ele tem deficiência de iodeto na pele.
Quem tem deficiência de iodeto na pele não sua. E sabe por que tem câncer de mama? De pele? Não é porque ele pegou sol, não. O pescador lá do Nordeste, ele sai de manhã e pesca o dia inteiro. E volta à noite. 365 dias por ano. Desde criança até morrer. Pergunta se você está preocupado com câncer de pele. Não tem câncer de pele. Tem câncer de pele quem tem deficiência de iodo. Então, como ele tem deficiência de iodo, ele parou de suar. Pergunta um paciente com câncer de pele. Quanto tempo tem que você não sua? Ele fala, como é que você sabe? É deficiência de iodeto. Então, é anticâncer. O iodo produz uma substância chamada iodolactona, que causa apoptose da célula cancerígena. É uma substância criada, não é por dose fisiológica, não. Altas doses de iodo. Provocam uma formação de uma substância na célula chamada iodolactona, que causa apoptose. A célula cancerígena perdeu a capacidade apoptótica. Recupera com iodolactona. Agente destoxificante, eu tiro o mercúrio, eu tiro o bromo, eu tiro o flúor, eu tiro o cloro do meu corpo, eu tiro o chumbo, eu tiro o mercúrio, eu tiro o cádmio do meu corpo, porque eu tomo altas doses de iodo. Tá? Tem um agente mucolítico, todas essas propriedades estão aí, ó. Tá? Aqui, enfermidades tratadas e prevenidas com iodo. Você quer o quê? Além daqui, ó, cisto sebáceo, pré-eclâmpsia, peroni. Tem uma doutora especializada em peroni ali, ó. Né? Você está cada vez mais famosa, viu? Graças aos pintos tortos do Brasil que estão indo para você. Quem tiver um pinto torto, manda para ela. Entendeu? Ela está tratando os peronites todos do Brasil. Aqui, ó, diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica, câncer de mama, tudo isso tudo isso é contratura de trem, sabe aquele? O cara fica com a contratura assim, vai operar. Que operar o quê, gente? Tem que dar iodo, é deficiência de iodo. Não? Agora isso aqui é fascinante. Só isso aqui vale a tarde. Eu fico arrepiado aqui, ó, quando eu mostro isso. Fico arrepiado. Eles pegaram mulheres grávidas e dividiram elas em 3 grupos. O primeiro grupo recebeu iodo começando na 4ª a 6ª semana de gestação. O segundo grupo recebeu iodo a partir da 12ª, entre 12ª e 14ª de gestação, até o final. E o terceiro, até o final da amamentação. E o terceiro grupo só recebeu depois que a criança já tinha nascido, durante a amamentação. Então está aqui o grupo verde, que recebeu com 4 a 6 semanas de gravidez. Está aqui o grupo laranja, que recebeu a partir da 12ª semana. E está aqui o grupo amarelo, que as crianças só receberam depois que nasceu. Depois que a criança nasceu, a mãe recebeu. E passou no leite para a criança. E eles fizeram um teste de QI nessas crianças aqui, ó. Teste de QI. Com 18 meses. Olha só. As crianças que receberam no começo eram mais inteligentes do que as receberam depois da 14ª semana, que eram mais inteligentes do que aquelas que receberam depois, sem contar aquelas que não receberam nunca. Ou seja, você pode substancialmente aumentar o QI de uma criança que vai nascer, usando iodo. Só que os ginecologistas não usam, porque eles têm medo. Os endocrinologistas não apoiam. Então o cara fala assim, nos meus netos todos usaram iodo. Tudo é primeiro aluno de turma. Eu tenho neta com 16 anos. Todo mundo é bom aluno, bom estudante. Graças a isso aqui, ó. Então fica à vontade aí para vocês. Que onde é que está a Fabiana? Oi, Juliana ou Fabiana? Desculpe. Hein? Juliana, desculpe, Juliana. E aí, tá tomando iodo? Parabéns. Isso aí, é isso aqui que você vai obter. Ó. Tá bom? Agora, os seus colegas médicos vão falar que isso é um absurdo. Não precisa não. De vez em quando, uma vez por semana, come uma castanha do Pará. Pois é, cuidado para não comer todo dia, tá? Porque castanha do Pará também pode oxidar, pode intoxicar com selênio,
que a castanha do Pará, entre uma castanha, hoje chama castanha do Brasil, mudou de nome. A castanha do Brasil, ela tem uma coisa mais rica em selênio que existe. Só que varia muito de uma para outra. Ela pode até comer uma por dia. Não mais que isso. Não mais que isso. Tá bom? Porque selênio em excesso também prejudica. Mas vocês estão vendo isso aqui, que coisa impressionante? Ó. E aí vem essa história do Peroni. Geralmente, eu já vi muitos casos de gente que suicidou. O homem comete suicídio. Ou porque o ego do homem está no pênis, você sabia disso, né? Quando o pênis entorta, ele quer morrer. Ele acha que não é homem mais, que não vale viver. Ele já não usava, mas não tem importância, mesmo assim. Quer morrer. Entendeu? Aí ele vai na doutora Luciana, resolve. Ela faz ozônio, ela faz iodo, ela faz testosterona. Entendeu? Isso é deficiência de iodo e testosterona causa isso aí. Ó. Tá? Então aqui, nós fazemos ozônio, injetável no local, porque o ozônio destrói. Isso aqui fica fibrótico. Isso fica fibrótico. Quando você injeta ozônio aqui, o ozônio destrói a fibrose. Tá? Oi. Como é que fazia antigamente? Você é urologista, né? Você e o doutor Neto também. E aí, como é que fazia? Tem um tecido sintético, desarma o pênis todo, tira aquela placa e coloca isso. No dia que eu fiz isso na cidade que eu tô morando agora, o anestesista falou assim, nunca mais eu anestesia uma cirurgia dessa pra você. Porque desarma o pênis todo. É, né? E não resolve nada também, né? Resolve o quê? Agora, ao invés de fazer assim, ele guarda ele assim. Pouquinho, né? Tá bom. Então aí, ó, você vê a aplicação do Lugol, né? A incidência de insuficiência, deficiência de iodo e iodeto é muito maior entre os vegetarianos. Por quê? Não come carne, carne é muito mais rica em iodo. Muito bem. Aqui, o japonês ingere 13,8 miligramas de iodo por dia. A recomendação do Brasil é de 150 microgramas por dia. O japonês ingere 130 vezes mais do que o brasileiro de iodo. E os campeonatos de matemática do mundo, adivinha quem ganha? Não é brasileiro, não. O brasileiro perde para a Bolívia. Quem ganha são os japoneses. São os primeiros colocados em campeonato mundial de matemática. Tá? Isso aqui eu estou mostrando, mas está desatualizado, porque eles acabaram de tirar o bromo disso aí. Ainda tem bebidas nos Estados Unidos que tem o bromo. Mas você imagina o seguinte, quando você corre numa maratona, você perde potássio e você perde iodo. Então gente, você perde iodo. Aí você termina a corrida, você vai tomar um Gatorade, que é a base de bromo. Agora já não tem nem o iodo para competir, porque você perdeu o iodo. Então você imagina a lesão que isso dá aqui, vegetal óleo brominado. A lesão de tireoide que um atleta desse tem. Se ele toma Gatorade com frequência, depois de corrida, onde ele acabou de perder o iodo, isso faz uma lesão da tireoide muito grande. Alguém orientou eles e recentemente eles tiraram. Mas ainda tem, eu não vou falar nome, porque está gravando, mas existem produtos ainda no mercado que tem bromo. Tá? Produtos para atleta que tem bromo. Então, como é que eu faço a matemática da tireoide? A matemática da tireoide é feita assim, nós vamos mostrar e vamos tomar um café. Como é que a gente faz a matemática da tireoide? A matemática da tireoide é feita assim. Vamos imaginar que o paciente entrou no seu consultório tomando 200 microgramas de T4. E ele está reclamando, ou ele ou ela está reclamando. A unha continua quebrando, o cabelo continua caindo, tem insônia, tem fog, estaciona o carro no estacionamento, não sabe onde colocou, tem para procurar, para achar, deu um problema, tem que esperar todo mundo sair para descobrir onde é que está o carro, coisas dessa natureza. Mas é verdade mesmo, é verdade. Então, chama brain fog isso. Então, olha o que acontece. Entrou no seu consultório, você vai dividir 200 por 2. 200 dividido por 2 dá 100 e 100.
ela vai sair do seu consultório, ou ele vai sair tomando 100 microgramas de T4, e isso aqui você divide por 4, vai tomar 25 microgramas de T3. No final, ela vai sair tomando 4:1, aqui ó, 4:1. Ela sai tomando 100 de T4 e 25 de T3. A relação é 4:1. Ela chegou tomando 200 de T4. Você dividiu por 2, ela sai tomando 100 de T3. E esse 100 você divide por 4, dá 25. Então ela sai tomando 100 microgramas de T4 e 25 microgramas de T3. E vai mudar a vida de muita gente. Elas vão voltar depois de um mês e vão dizer, doutora, que bom que eu encontrei você, porque mudou minha vida. Muda mesmo. O que tem? De T4. Você vai passar para isso aí. Essa parte você vai resolver. Tá? Agora, você pode dar para ela calcitonina. Você tem calcitonina no mercado. Não sei, aqui, eles não devem manipular. Onde é que está a Daiane? Vocês não manipulam calcitonina. Mas você tem no mercado, na farmácia da esquina tem calcitonina. Tá? Ela é médica. Ela chegou, eu mandei ela entrar em contato com a Daiane. Sei. E ela disse que eu não sei o que a Daiane passou para ela, mas que ela está muito melhor. Está muito melhor. Mas é mesmo, todo mundo vai te falar que está melhor. Mas ela ainda precisa de calcitonina. Tá? O ideal dela, seria ali nos Estados Unidos e comprar Armour. Vou te explicar o que é Armour. Armour, que não tem no Brasil, é o extrato de tireoide de porco. Porque o porco tem o mesmo hormônio que nós, de tireoide. É bioidêntico, é igualzinho. Só que o extrato de tireoide do porco, que é o chama Armour, ele tem o T1, o T2, o T3, o T4 e a calcitonina. Esse é o ideal, se ela tem condições financeiras, ela comprar no Armour. Posso até te dar o endereço onde é que ela compra nos Estados Unidos, o Armour. Tá? Aí é o ideal. Para quem não tem tireoide, esse é o ideal. Agora, para quem tinha tiroidite e Hashimoto, não pode tomar o Armour. Porque se eu tenho anticorpo antitireoide, na hora que eu dou o extrato de tireoide, o anticorpo ataca. A não ser que eu tenha baixado primeiro o anticorpo. Então, quando você faz o diagnóstico de tiroidite e Hashimoto, primeira vez, primeiros 2, 3 meses, você não pode dar Armour. Entendeu? Acompanhou? Mas o que ela está falando é que todo mundo vai falar. Ela vai se sentir melhor mesmo. Claro, porque a maioria, os T4 não está virando T3. Depende. Se você fizer selênio, na primeira semana, começa. Em 2, 3 meses, você baixa quase que a 0. Eu já peguei paciente grávida com anti-TPO aumentado, que é muito sério. Em 3 meses, não tinha, baixou tudo. Tá vendo? Normalizou. Mas você não está dando selênio, né? Está dando selênio? Mas então não tem 4 meses, não. Porque eu dei essa aula tem pouco tempo. Você não tem 4 meses. Não tem 4 meses, você está aqui, pô. Peguei ele. Eu sou bom de matemática, hein? Aí, fala, querida. Bom, deixa eu te falar. Para responder a sua pergunta, tem que responder mais. Espera aí, calma, gente. Mas só posso responder um de cada vez. Você deve estar perguntando assim, mas poxa, espera aí. Se o que interessa é T3, por que eu não mando o T4 às favas e só dou T3? Primeiro que T3 não entra na barreira hematocefálica. O T4 é que entra. Tem que levar o T4 lá para dentro para fazer virar T3. Como é que eu faço T4 virar T3? Dando T3. Quanto mais T3 eu der, mais T4 vira T3. Você lembra que eu falei que a homeostase tudo é negativo? E que eu ia te apresentar uma exceção hoje? Estou lhe apresentando. Quanto mais T3 eu te der, mais T4 vira T3. É um dos poucos lugares no corpo onde a homeostase, o feedback é positivo. Quanto mais T3 produzido. Tá. Segundo, se eu tivesse que te dar T3, eu tinha que te dar
6 vezes por dia. Porque a vida média do T3 é horas. A vida média do T4 é semanas. Semanas. Então, o que o T4 é? Um carreador, armazenador de hormônio. Então, eu te dou o T4 e o T3. Como o T3 faz o T4 virar T3, resolvi o seu problema. Posso dar T3 sozinho? Pode. Ocasiões especiais. Você tem um T3 reverso muito alto. Extrapolando. Aí eu vou fazer um T3 de ação prolongada, para 12 horas. Aí eu vou te dar 2 vezes por dia. Então eu faço um T3 de ação prolongada. Isso tem aqui no Brasil já. Já tem farmácia que faz. Vocês estão fazendo, Daniel? Então, está fazendo. Querido, o problema é que você esquece. Pode, mas se você esquecer uma, meu filho, você está full. Você entendeu? Esse é que é o problema. A sua clínica piora na hora. Não, vai dar um problema, não dá certo, não. Já tentaram, não dá certo. Não dá certo. De preferência, não, você toma um de manhã e um de noite. Tá. O de manhã, 12 em 12 horas. Escolhe 12 em 12 horas. Se você fizer uma ação prolongada para 12 horas, você vai dar de 12 em 12 horas. Seja a hora que for, não interessa. Tem que ser de 12 em 12 horas. Todas, não, tem que ser assim. Tem que ser em jejum. Não é ser jejum, tem que ser com o estômago vazio. Então, vamos por 3 horas da tarde, tá bom, o estômago está vazio. Hormônio tiroidiano, você só pode dar com uma coisa, vitamina D. Você pode dar a vitamina D3 e o hormônio tiroidiano juntos, em jejum. Não, não pode, não pode. É sozinho. A única coisa que pode junto, mesmo oral, é a D3. O resto tudo interfere, tá? Espera aí, hein? Não, mas se você está dando o T4, querido, você não precisa dar de ação prolongada. Você dá o T3 e o T4 nessa divisão que eu estou fazendo aqui. Tá bom? Fala. Sim, não é em todo lugar, você sabe disso, né? Você viajar pelo Brasil afora não é verdade. Você está falando em centros especializados. Mas a maioria das pessoas que operaram a tireoide também não tem paratireoide. Mas aí, o que você queria fazer? É. Não, claro que tem que ter, sim, você dá a calcitonina pelo cálcio. Deixa eu te falar. Se o cálcio tiver alto, está faltando calcitonina. Se o cálcio estiver normal, não precisa dar nada, entendeu? Mas você está se referindo a centro especializado. Eu posso te falar que eu viajo pelo Brasil inteiro. Eu te digo que muitas vezes não é não. É o que eu estou falando. Tá? Vou te mostrar o maior neurocirurgião do Brasil. Quando de pé, tem 1,98 m. Vou dar o doutor Raul Marino para falar para a gente aqui um pouquinho. Vem cá, Raul. Tudo que você... Vamos conversar sobre a história que você estava me contando ali fora. Falei para vocês que é o maior neurocirurgião da América do Sul quando de pé, olha aí. Mas aí você estava comentando lá sobre a UTI. Fala para o pessoal aí. Bem, eu fiquei muito impressionado aqui com o curso do Lair, apesar de ter uma endocrinologista em casa, né, doutora? E a gente conversa muito, ela que vê meus casos cirúrgicos. Eu posso falar um segundo sobre eles? Claro, o que você quiser. Nós trouxemos para o Brasil, há muitos anos atrás, a cirurgia para tratamento dos tumores da hipófise pelo nariz, que é a cirurgia transfenoidal, que naquele tempo, na década de 60, o ano de 69, ninguém fazia essa cirurgia. E hoje, lá no HC, nós temos, entre HC, Beneficência e Sírio, temos mais de 4.000 casos. Transnasal, fora os transcranianos, que é para os tumores intracerebrais. Eu acho que ficaria bem completo a exposição do Lair se a gente falasse também sobre
o tratamento dessas afecções, porque eu levei 9 anos no HC para convencer os endocrinologistas que existia microadenomas. E os microadenomas, antigamente a gente tratava tumor de hipófise quando a célula dilatava. Então tinha que operar por cima, e a cirurgia só era considerada completa quando você tirava a hipófise junto. Já viu? Como as coisas mudaram. Então, o indivíduo que ia para uma cirurgia de hipófise, 100% dos casos ficavam com pan-hipo. Quer dizer, ficava sem testosterona, sem hipófise, sem tiroide, sem cortisol. Tinha que tomar hormônio combinado o resto da vida. E hoje em dia não. Hoje em dia, pela via transnasal, a gente tira o tumor e deixa a hipófise. Normalmente, esses casos não precisam de reposição. Mas foi muito interessante esse episódio de descobrir microadenoma, porque quem descobriu foi um cunhado meu, que casado com a minha irmã, logicamente, que é o chefe da neurocirurgia lá em Montreal, na Universidade de Montreal. E como eu morava lá nessa época, eu trouxe essa cirurgia para o Brasil. Hoje qualquer residente nosso opera essa cirurgia. Mas eu acho importante ver como é que os endocrinologistas, se tiver muitos aí, vocês me desculpem, eram retrógrados, porque eles só aceitavam a cirurgia se a hipófise, aliás, se a célula tivesse dilatada. E quando meu cunhado começou a tirar tumor do tamanho da cabeça de um alfinete, que causava macromegalia, uma doença de Cushing, uma prolactinemia, ou, enfim, outras doenças que são produzidas pelos vários tipos de células da hipófise, a gente começou a operar em glândulas normais e tirar adenomas, como doença de Cushing, por exemplo, do tamanho de uma cabeça de fósforo, e o paciente cura. Só Cushing nós devemos ter mais de 800 casos. Sem contar os acromegálicos, os gigantismos e as prolactinemias, né? Que hoje em dia se opera menos, porque existe o Palodel, existe o Dostinex, que contrabalançam. Mesmo quando são tumores muito grandes, às vezes o próprio Dostinex age. Ainda não temos remédio para Cushing nem para acromegalias, que são os tumores eosinófilos. Eu achei que seria interessante vocês saberem isso, porque numa das primeiras palestras que eu dei aqui, acho que foi no Hospital Gastroclínica, eu era mocinho ainda, depois que eu acabei de falar que a hipofisectomia era uma cirurgia muito importante, que podia também contornar o problema do CA de mama, quando você tira a hipófise no CA de mama, há uma regressão muito grande das metástases, né? Principalmente as metástases pulmonares, até hepáticas. E também no CA de próstata, quando você tira a hipófise para aquela estimulação hormonal, né, da hipófise, e há uma regressão muito grande das metástases, em alguns casos até chegam à cura, que depois é controlada com hormônios masculinos, hormônios femininos no homem. E falei também do CA de mama, aliás, da retinopatia diabética, que é uma retinopatia gravíssima, que dá nos diabéticos, que vai ocorrendo hemorragias no fundo de olho, e essas hemorragias levam o doente à cegueira, graças à grande quantidade de hormônio de crescimento. E quando você tira a hipófise, ou cortava a haste hipofisária, havia uma volta da visão. E na saída dessa conferência, um rapaz chegou para mim, um ginecologista, e perguntou assim: olha, eu estou com CA de mama lá na minha clínica, será que dá para você tirar o microadenoma para mim? Então você vê que às vezes você fala as coisas, mas o pessoal não capta, né? Mas hoje em dia... Eu só quero o microadenoma da mama, né? Ele fez uma maior confusão com a minha conversa, porque ele nunca tinha ouvido falar de nada daquilo, nem de microadenoma, nem de macro, nem de CA de mama, nem de retinopatia. E ele pensou, então, que fosse tudo uma coisa só. Então, até hoje, 70% dos casos que eu recebo para cirurgia de hipófise não são cirúrgicos. O pessoal fica tão apavorado, chega para o doente e diz que ele está com um tumor na cabeça. O doente vem correndo. Eu digo, mas não tem nada aí. Se eu dar um parlodelzinho, aí, um Dostinex e pronto. E o doente sai fulo da vida, porque o ginecologista, lá, o endócrino, já indicou a cirurgia. Claro que ele nunca mais me manda um paciente, né? O médico que referiu o caso. Já que você está na conversa, você pode explicar para eles como é que você faz a cirurgia estereotáxica?
Explica para eles o que é o mecanismo da estereotáxica. Bom, a cirurgia estereotáxica é resultado da engenharia aplicada à neurocirurgia. Nós colocamos um aparelho na cabeça do paciente que tem várias coordenadas polares, quer dizer, um plano cartesiano. Um plano determina o X, um plano determina o Y e o outro plano determina o Z. Então, com essa referência, nós fazemos uma chapa, ou então uma ressonância, e isso é projetado na chapa, e com cálculos matemáticos nós conseguimos atingir qualquer estrutura intracerebral. Foi aí que nós começamos a fazer no Brasil a psicocirurgia, tudo aquilo que o Lair falou, nós já fizemos. Fizemos lobotomia no passado, fizemos calosotomia, nós temos trabalhos numerosos sobre calosotomia, sobre singulotomia, que é usada também para dor e para certos tipos de psicose, principalmente a depressão. E a cirurgia estereotáxica é uma coisa tão precisa que nós podemos atingir estruturas no cérebro de poucos milímetros, como, por exemplo, no tálamo, na doença de Parkinson, nas doenças dos tremores. Não precisa abrir o cérebro. Não. Você pode dar um pique aqui, com uma anestesia de dentista, faz uma infiltração e entra uma agulha só por ali, mais nada. Não fica nada, nem sinal, o paciente já sai andando da mesa. É anestesia local. Cirurgia estereotáxica. E ela chama estereotáxica porque ela é feita em estéreo, quer dizer, 3 dimensões. 3 dimensões. E com táxico, que é a metodologia da taxonomia da cirurgia. Ela pode ser feita ou na sala cirúrgica ou dentro da própria ressonância, o doente já sai andando, porque não toma anestesia. Certo. Você podia comentar para nós aquilo que você está comentando comigo ali fora? Eu tomei uma pequena ducha hoje, que eu não tomo em casa, que é de endocrinologia. Ela não me conta os mistérios, eu que mando os casos para ela, né? Sei. Depois ela que trata a longo prazo. Porque a cirurgia de hipófise é uma cirurgia, como nós que começamos essa cirurgia aqui, aliás, eu vou ferir a minha modéstia, porque quando eu cheguei aqui, eu vi que os endocrinologistas não estavam familiarizados com cirurgia de hipófise. Então, eu fundei a Sociedade Brasileira de Neuroendocrinologia, que é destinada ao estudo da hipófise. Eu fui o primeiro presidente. Depois, os meus assistentes foram... Até hoje, ela já agora está fundida com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Eu já chego lá. Vai chegar lá. Você vê como ela é impaciente? E aí... Não mete a colher. E aí eu fundei essa sociedade e eu tirei 3 cargos de neurocirurgiões da minha clínica lá no HC para ter endocrinologista. Ela foi uma delas, inclusive. Você gostou tanto? Foi lá que ela me tirou do bom caminho, tá certo? E eu tenho até hoje esses endocrinologistas estão lá, nós temos milhares de casos operados de cirurgia de hipófise, esses casos que eu já falei. E depois que foi criada essa Sociedade Brasileira de Neuroendocrinologia, os endocrinologistas passaram a acreditar mais no neurocirurgião. Aliás, eu tive que levar um monte de videotape lá mostrando o tumor saindo assim, que nem uma ervilha saindo fora da hipófise. Eles começaram a acreditar, porque eles não acreditavam que antes do tumor dilatar, a célula ali era pequenininho, não é? Eles só me deixavam operar se a célula tivesse dilatada. Essa é filosofia obscurantista, tá certo? Porque todo tumor, antes dele ficar daquele tamanho, ele tinha que ser pequeno. E a gente começou a operar, então, praticamente quase todos os casos com célula normal, sem esperar que desse um defeito visual, ou uma hemorragia no tumor, ou uma hemeropsia, uma coisa assim, né? Ou então a cegueira, porque eu me lembro que no começo da minha carreira, 70% dos casos que chegavam no consultório já chegavam meio cego. Porque ele ia no oftalmologista, doutor, eu não enxergo bem, e o cara ia trocando o óculos dele. Quando não tinha mais lente para pôr no óculos, aí tirava uma chapa. Eu digo isso porque naquele tempo não tinha tomografia, não tinha ressonância. Eu comecei a operar em 69. A tomografia apareceu em 71, mas era horrível, você não via nada. E agora nós temos a ressonância que você vê tudo, né? Mas só em 80 e pouco. Então agora só não faz diagnóstico quem não quer.
Então, depois que os endocrinologistas começaram a confiar na gente, então a gente começou a participar de todas essas reuniões. Hoje em dia, eu digo que a cirurgia de hipófise é cirurgia a 4 mãos. Quer dizer, eu opero, mas eu preciso de alguém que siga esse caso para o resto da vida, porque às vezes a hipófise já foi. Então, precisa tomar cortisol, precisa tomar hormônio tireoide, precisa tomar hormônio masculino, precisa tomar, enfim, tudo que precisa, né? Nos casos que desenvolveram um PAN-HIPO. Agora, o que eu estava falando para você lá fora, Laíra, é uma descoberta que nós fizemos, que foi muito auspiciosa. Presta atenção, gente, é muito interessante. Porque quando eu comecei a chefiar o pronto-socorro do Hospital das Clínicas, na parte de neurocirurgia, os nossos doentes estavam... A gente não sabia se era caso neurológico, neurocirúrgico, clínico, cardiológico, ou urológico, estava tudo misturado. E a demanda do hospital era muito grande para a doação de órgãos. E quando você chegava para a família, o seu paciente morreu, o seu parente morreu e tal, chegava o padre lá, chegava o assistente social e fazia o pedido, né? Aquele pedido crítico. Será que nós não poderíamos usar o seu pai, o seu irmão, o seu filho para doação de órgãos? Aí você levava o paciente lá e estava jogado numa maca, defecado, urinado, vomitado, com a traqueostomia entupida, o soro já tinha acabado, fazia uns 3 dias. O paciente ficava revoltado e queria ir embora, ele queria levar o doente. Parente. Então eu resolvi mudar isso, nós fizemos uma UTI só para caso de transplante. E aí, esses casos são levados agora para uma UTI especializada, onde só ficam os casos que já estão no respirador, com morte cefálica, esse negócio todo. E a família vai lá, vê o doente perfumado, bem cuidado, bem enfermeira em cima, fitinha cor-de-rosa. A doação subiu 70% nos nossos casos. E agora nós não temos mais problema de doação. Você sabe que no Brasil, infelizmente, nós temos uma fila de 70 mil pessoas, pelo menos, esperando transplante de alguma coisa. Ou coração, ou pulmão, ou fígado, pâncreas, ou rim, ou, enfim, tudo que se transplantava, principalmente córnea, né? E nós perdíamos todos esses casos. Primeiro porque a família se recusava pelo estado do paciente. E agora que os pacientes estão bem cuidados, subiu tremendamente o número de doações. Mas tem um problema. O doente que chega lá com um tiro na cabeça, ou com um tumor cerebral, com um aneurisma roto, com AVC, com qualquer idade, como ele tem morte cerebral, principalmente do tronco encefálico, quanto tempo ele dura? Às vezes 6 horas, às vezes 12 horas, e com muita adrenalina, com EV, com reidratação, com respirador bem cuidado, com vias aéreas limpas, ele pode durar 2 dias. Mas nós descobrimos um negócio importante. Se você der hormônio de tireoide para esses pacientes, ele fica vivo quase que quanto tempo for necessário até que os médicos fecham o diagnóstico de morte cefálica, de tempo de fazer o SPECT, comprovar a morte cerebral, fazer todos os testes que o CRF e o CRM exigem, né, de fazer os testes gráficos, testes clínicos, as provas de apneia, e o paciente dura. Agora, até agora, eu não entendo, tem vários trabalhos já sobre isso, por que o hormônio de tireoide protege tanto esses pacientes? Porque aí você pode ficar mais ou menos com tempo indefinido, até que o transplante possa ocorrer, que apareça um candidato que possa receber aqueles órgãos. Então, foi isso que eu falei para o Laíra, eu lembrei da importância que nós damos hoje em dia ao hormônio de tireoide nesses casos de morte cerebral. E isso, futuramente, infelizmente, nós estamos 100 anos atrás de outros centros, principalmente a Espanha, em que tudo funciona às astrais, né? Quer dizer, aqui não se comunica a morte cerebral convenientemente, quando o doente chega, ele já chega com 200 de ureia, o negócio já não dá nem para aproveitar o rim, que é o órgão mais procurado. Então, um dia, quando nós ficarmos mais civilizados, talvez do ponto de vista médico, talvez nós consigamos contentar esses 60, 70 mil pacientes que estão esperando na fila do transplante, que se torna uma medicina mais humana. Acho que aí chega.
Tá acabando. Olha que coisa interessante. Eles estão chegando à mesma conclusão que o Brody Barnes chegou. O Brody Barnes pegou, acho que eu tenho esses dados depois para mostrar para vocês ali na minha aula. Ele pegou, acho que 1.572 pacientes, não estou certo os números exatos, e pacientes que não tinham nenhuma indicação do ponto de vista de exame de sangue de ter hipotiroidismo. Ele só baseou na temperatura. Paciente que tinha menos de 36,5 de manhã, na hora que ele acordasse, ele colocou esses 1.572 pacientes no uso de hormônio tiroidiano, T4 e T3. Ele acompanhou esses pacientes por 8 anos. Ele pegou a tabela do Framingham e disse, de acordo com o Framingham, nós tínhamos que morrer, sei lá, acho que 78 pacientes. Morreram 4. Nesse grupo. Teria que ter morrido mais de 70. Morreram 4. Desses 4 que morreram, ele descobriu que 2 não estavam tomando mais o remédio. E 2 estavam tomando metade da dose recomendada. Ou seja, capaz de não ter morrido nenhum. É o que ele está descobrindo ali agudamente, o Brody Barnes descobriu num período de quase 9 anos. E não se sabe por quê, hoje nós sabemos por quê, porque o hormônio tiroidiano é um hormônio cardíaco, o paciente não tem infarto. De acordo com o Framingham, era para morrer de infarto do miocárdio. Ele não tem infarto, enquanto ele estiver tomando aquilo. Você imagina o bem que você pode fazer para os seus pacientes a longo prazo, quando você sabe esses dados. E ali o doutor Raul Marino, eu brinco que ele é o maior neurocirurgião quando de pé, mesmo sentado, ele é o maior neurocirurgião que nós temos na América do Sul. Ele sai daqui e vai a Boston operar em Harvard, eu já vi. Ele sai daqui e vai operar no Japão, ele sai daqui e vai operar na Alemanha, opera no mundo inteiro, é autor de 6 ou 7 livros de médicos. Então, ele é muito criterioso. E ele está falando ali, ó, nós não sabemos porquê, mas não morre. Deus que deu o hormônio tiroidiano. É exatamente o que o Brody Barnes descobriu a longo prazo. Então, põe isso na cabeça. Tá? A importância do hormônio tiroidiano ser dado. A importância, às vezes, você dá até para quem... O seu pai está com a temperatura baixa, mas não tem nada de hipotiroidismo. Tem a temperatura baixa, tem alguma coisa, vai se beneficiar. Não vai ter fibrilação atrial, não vai ter taquicardia ventricular, que o T3 não deixa ter, entendeu? Vai melhorar a contratilidade cardíaca, vai diminuir a resistência pulmonar, um paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, e etc.